né, seria Israel, Belém e toda aquela região que hoje pertence a Israel. Então foi, e ele diz o seguinte na sua resposta a Josué: olha, 45 anos eu tinha quando veio a palavra do Senhor através do seu servo Moisés. E hoje sou de 85 anos. Estou no mesmo vigor daquela palavra há 45 anos atrás. Então, Caleb mostra que havia um rejuvenescimento por causa da promessa do Senhor, para que ele vivesse a promessa do Senhor. E um velhinho de 85 anos é que tomou posse da terra que um dia seria chamada de Israel, como existe até os dias de hoje. Então você tem o quê? A questão da incredulidade. E o povo não creu. E assim você vai viajando por toda a palavra de Deus, e a todo momento a incredulidade, ela é o maior empecilho para que as pessoas vivam exatamente aquilo que Deus tem para oferecer. Não foi diferente aqui. Por isso eu vou repetir esse texto e eu quero pensar com você. Versículo 1. Tendo Jesus, capítulo 6, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Então, todos reconheciam, né? A sinagoga aqui é de Nazaré, né? Então, todos reconheciam a autoridade de Jesus, porque não era qualquer pessoa que entrava numa sinagoga, como é até os dias de hoje, qualquer sinagoga no mundo, não é qualquer pessoa que chega lá e fala, não. Então todos reconheciam o rabinato, a autoridade, a constituição de Jesus, porque ninguém podia tomar na mão a palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus. Já expliquei isso para você. Segundo a tradição, segundo o rabinato, toda a Torá e tudo aquilo que a tradição do rabinato fala a respeito, a pessoa até mudava de vestimenta. Existia uma vestimenta tão somente para a leitura da palavra. Então você percebe que Jesus está cumprindo todos os protocolos. Então Jesus não era alguém que pura e simplesmente estava voltando para sua terra e todo mundo fala, Jesus, quanto tempo e tal. Não, ele tinha autoridade. Diz assim, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vêm a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se o próprio Jesus, admirou-se. As pessoas ali, circunvizinhas, estavam admiradas dele, de como ele procedia, de como ele falava, a autoridade da sua palavra, o poder, porque ele ministrava e ele fazia prodígios, milagres e maravilhas. Claro, porque a notícia já tinha chegado. Né? Cafarnaum, lembrei da terra. A notícia já tinha chegado. O posto, né, fixo, o quartel-general, a base do ministério de Jesus era em Cafarnaum. Cafarnaum para Nazaré é 30 quilômetros. E pertence à mesma região, a região da Galileia. Então, Cafarnaum para Nazaré, 30 quilômetros, todo mundo já sabia o que estava acontecendo, é lógico. Lógico que sabiam. A Rádio Corredor já havia chegado ali. E diz a palavra do Senhor, admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, Jesus está no seu propósito. O propósito do Pai está sendo cumprido pelo Filho. Presta atenção,
Não houve uma resistência de Jesus, não. Ele apenas foi para lugares que o receberiam na sua constituição. E ele não resistiu, ele não ficou insistindo na situação. E a Bíblia mostra que a proximidade de Jesus com aquelas pessoas, né, foi um obstáculo. Porque geralmente é isso que acontece. Depois de um certo tempo que a gente ouve a palavra, que a gente ouve uma grande pregação, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus ministrando, trazendo uma palavra, né, a palavra de Deus mais revelada em poder e unção, geralmente, depois de um certo tempo, a gente se acostuma. Os nossos ouvidos, o nosso sentimento, a nossa alma se acostuma. E aquilo não começa a não fazer mais efeito. É como se fosse um remédio, né? Que dizem que alguns remédios, por tanto usar, ou se a gente usar de uma maneira meia irresponsável, aquele remédio não fará mais o efeito que poderia fazer. Exatamente o que está acontecendo aqui. E a palavra do Senhor fala que é por causa mais uma vez, por causa da incredulidade. A Bíblia diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Veja que a incredulidade obstruiu, impediu que Jesus fizesse aquilo que ele poderia fazer. Aí alguém poderia falar assim: mas Deus então, ele se limita ao homem? E eu respondo para você: lógico que não, é óbvio que não. Mas, do outro lado, eu sempre falo para você, na maioria das vezes, diria eu, quase que na esmagadora maioria das vezes, a não ser quando há uma situação de mudança de ciclo, de mudança de era, que a Trindade se manifesta, né? Eu já expliquei, e qualquer dia eu explico de novo, que a Trindade se manifesta em momentos pontuais na palavra, né? Por exemplo, no Monte da Transfiguração, haja vista as gerações ali que a Trindade interferiu. Geração de Elias, geração de Moisés, geração de Jesus e geração dos apóstolos. Há 4 gerações ali. 4 ambientes, 4 eras no sentido espiritual. 4 ciclos. Aí a Trindade pontua. A Trindade se manifesta. Isso não significa exatamente para, vamos dizer, o gênero humano, talvez não signifique muito. Tanto é que são as gerações mais incrédulas que a Bíblia tem. É a geração de Elias, a geração de Moisés, a geração de Jesus e a geração dos apóstolos. Mas não significa que o Senhor não tenha se manifestado. Porque a Trindade se manifestou. Aqui é diferente. Aqui, ele não fez o que poderia fazer, porque o milagre, tirando, né, a manifestação do Elohim, da Trindade, tirando isso, eles não viveram, porque o milagre é feito a 4 mãos. De um lado, humana, do outro, divina. Porque Deus deseja assim. Porque a obra de Deus é feita dessa maneira. Então, se você não for falar, se você não for viver aquilo que o Senhor propõe através da tua vida, é possível que, em alguns momentos, aquilo que Deus poderia fazer, tanto na tua vida, como aqueles que estão ao teu redor, não será realizado. Por quê? Porque existe uma responsabilidade. Porque existe uma, vamos chamar assim, uma divisão de tarefas. E todo milagre, ele é realizado, ele é desejado a 4 mãos, para que fique bem claro de que o Senhor nos deu autoridade, de que o Senhor nos investiu. Não é assim que Jesus fala ali? Quando ele envia os seus discípulos, agora apóstolos, que ele fala: toda autoridade me foi dada, portanto, ide e pregai o evangelho.
juntando os evangelhos. E todos os sinais seguirão os que crerem. Né? No meu nome expelirão demônios e tal, batizarão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é assim? Então você tem o quê? Você tem uma responsabilidade compartilhada. Daí eu digo para você que o número 12, no sentido apostólico, significa um envio, mas significa governo. Por que governo? Porque a pessoa, o servo de Deus agora, ele está investido de autoridade e poder. Por quê? Não é apenas a glória de Deus, mas é o poder de Deus. Como eu estou falando apenas de maneira didática, não tem nada de apenas. Né? Mas é a glória de Deus e o poder de Deus que, se nós quisermos, poderá nos investir, nos capacitar, nos ungir, nos constituir através e somente através do Espírito Santo, o batismo de fogo de poder do Espírito Santo. Então é exatamente isso que Jesus mostra ali. Ele nos ensina ali a proximidade, o cotidiano, né? Na maioria das vezes pode parecer que aquilo que o Senhor estabeleceu como propósito seja apequenado, seja desprezado, seja depreciado. E as pessoas que estão ao redor não darem conta, não fazerem por viverem aquilo que poderiam viver. Então Jesus está aqui mostrando tudo isso, demonstrando através da sua vida. Mas isso não significa que lhe faltasse, claro que não, né? Lógico que não, que lhe faltasse poder ou autoridade, não. Mas a pessoa não quis, a pessoa não se abriu, a pessoa não criou um campo. É por isso que a Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 8, o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Do pecado porque não creem em mim. Então, por que o inferno estará com seus habitantes? Exatamente porque não creram em Jesus. E porque não creram em Jesus, né? E esse pecado, ele não foi perdoado pelo Senhor porque não houve como, porque não creram. Mas o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas e também através de nós, daqueles que estão ao nosso redor, para que nós possamos ministrar, falar desse evangelho e as pessoas serem impregnadas, impactadas pelo convencimento do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós fazemos parte dessa obra em que a Trindade, o Elohim, está debruçada desde a eternidade passada, para que nós possamos viver agora no presente a condição de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, claro que Jesus mostra que alguns não vão crer, ou alguns vão depreciar, desprezar, como foram os vizinhos de Jesus, como fizeram os vizinhos de Jesus. E Jesus fez o quê? Foi para outros lugares. E aquilo que ele vai ensinar, e a gente vai pensar a respeito ainda, porque esse texto é o paralelo de Lucas capítulo 9 e Lucas capítulo 10, que fala que foram enviados de 2 em 2 a pregarem a cidade que o Senhor Jesus passaria, mas aí depois a gente conversa. Mas significa o quê? Que ele aconselhava, olha, a cidade ou a casa que vocês entrarem e vocês perceberem que não está havendo uma recepção de coração, não tem problema, sacode a poeira e vai para outro lugar. Só que esses lugares sofrerão uma sentença, diz o Senhor Jesus, pior do que a sentença de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eles não tiveram acesso ao mover, né, do Senhor Jesus que essas cidades estavam tendo, né, o espaço para pensar e meditar a respeito. Então, a incredulidade é o ponto, né, destacado desse texto, em que Jesus fala que ele não pôde fazer aquilo que ele
que ele gostaria de fazer exatamente na sua cidade natal, aonde ele viveu. Não ele nasceu, mas aonde ele viveu durante toda a sua história de vida. Amém? Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos teus queridos em nome de Jesus. Vamos orar, Bispo Antônio que está aqui, minha tia Alzira, Euser, Deus abençoe Euser, tua casa, tua família, os teus queridos, também a pastora Mara, um beijo pastora Mara, todos os familiares, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, Mara, o seu Ulisses, netos e Milena, Douglas, todos sempre orando por vocês, pela justiça, para que tudo dê certo aí, também Bispo Antônio, sua saúde, Suzy, coberta, né? Debaixo da cobertura do Senhor Deus, toda a obra do Senhor através da sua vida, que não é fácil, Priscila também, toda a família sempre orando pelo Felipe Eduardo, minha tia Alzira, minha tia Rosália, também sempre orando pelo meu primo Alexandre, a Micheline, para que ela esteja sendo totalmente curada da Covid, né? E toda essa situação, todos os nossos queridos amados, João, Roseli, Deus abençoe, Ângela também, um beijo para vocês, toda a família, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, o Senhor abençoe a toda a família, seu Augusto, Dona Efigênia, também meus pais, seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, todos sejam abençoados, visitados pelo Senhor, em nome de Jesus. Também quem passou por aqui, eu vi, Amanda, Deus abençoe Amanda, também a sua casa, a sua família, os teus queridos, Fábio, Julinha, Luquinha, todos, né? Em nome de Jesus, estamos orando pelo seu Valdemar também, o Senhor esteja sobre todos, a glória, a presença, o poder, o mover, em nome de Jesus. Vamos orar e vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante do teu altar. E todo resquício, ó Deus, de incredulidade, de não sentir muitas vezes a tua palavra se realizando na nossa vida, sentirmos um distanciamento do Senhor, alguma coisa como: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele sabe o que eu estou passando? Senhor, derrama-te com teu Santo Espírito, nos perdoe, tem misericórdia de nós. Quando nós não conseguimos enxergar na plenitude aquilo que o Senhor está fazendo ou está por fazer em nós, por isso derrama-te, ministra no nosso coração, a nossa vida, quebranta-nos, nós te pedimos perdão pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança, pela nossa insegurança, pelo medo. Deus de poder, tem misericórdia, move-te dos céus, derrama-te com a tua graça, com a tua plenitude, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Visita os nossos queridos, ó Deus de poder, visita com a tua cura, com a tua saúde, órgãos, ó Deus, visita o corpo, células, sangue, tireoide, recebam a cura, o mover de Deus. Toca, visita, Senhor, em nome de Jesus eu repreendo a dor no intestino, no estômago, situações, ó Deus, de dores permanentes, eu repreendo dor de coluna, dor de ciático, dor nas juntas, eu repreendo e declaro o poder e o mover do Senhor, a glória, a graça, a presença, o poder de vida se movendo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Move-te dos céus, traz, ó Deus, a tua existência, traz da tua cura, da tua saúde, nosso emocional, Senhor, os nossos sentimentos, paura, medo, terror, insegurança, Senhor, em nome de Jesus, toda depressão, toda aflição, toda tristeza, toda angústia, eu repreendo e declaro o poder da vida, o poder da saúde, o mover do Deus vivo, o derramar do Espírito Santo sobre o teu emocional, sobre a tua vida, sobre o teu corpo, em nome de Jesus. O Jeová Rafá, o Jeová Jirê, se derrame poderosamente e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te sobre o nosso Brasil, o nosso país, Senhor, tem misericórdia da nossa terra,
sarando, curando, visitando e perdoando os nossos pecados. E também, ó Deus, sobre a nossa vida, a nossa família e todos os nossos queridos, em nome de Jesus. Que nós tenhamos, ó Deus, uma sexta-feira muito especial, maravilhosa, que o Senhor tem preparado para nós, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Um beijo para você, fique na paz do Senhor, te amo em Jesus, até amanhã, às 10 horas da manhã. Fique na paz, tchau, tchau.